meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Bom ver o irmão mais uma vez aqui conosco. Que bom que retornou a nossa lição. Tenho certeza que semana passada foi bacana e o irmão vai ser abençoado mais uma vez essa manhã. Glória a Deus. Estou aqui, tem já os irmãos na live, já estão chegando. Você que tem dúvida, você que gostaria de contribuir de alguma forma, que você não está aqui presencialmente, os irmãos têm toda a liberdade, já sabem como é que funciona aqui, certo? Vocês podem simplesmente mandar um comentário, eu vou estar acompanhando daqui. Rapidamente só. Aqui. Já vamos começar. A lição hoje, a lição de número, qual é a lição? 3, lição número 3, isso mesmo. Então, o que fala sobre a lição de número 3? Quem pode ter o título para mim? Dons de revelação. Dons de revelação. Interessante, hein? Meu óculos. Dons de revelação. Maravilha. Você que está nos assistindo aqui, minha mãe já está aí assistindo a gente. Entreguei para ela a revistinha essa semana. Que bom estar conosco. Bom dia, mãe. Bom dia, vocês que estão nos assistindo. Bom dia a todos que estão aqui nessa manhã conosco. Hoje é o número 3, a lição de número 3, que vai falar sobre dons de revelação. Tá? Ela fala no dia 18 de abril, hoje. E você que talvez não tenha a lição aí, eu acredito que todos têm, não sei se o irmão pode nos acompanhar. A leitura do textual está em 1 Coríntios 14, 26. Tá? A gente já vai dar iniciar essa leitura. Não precisa ficar de pé para fazer uma breve oração para que Deus possa nos dar entendimento acerca da lição. Tá? Soberano Deus, Altíssimo Santo Eterno Pai, a graça, Senhor, nessa lição, nos instrui conforme a tua vontade, nos instrui conforme o teu querer. Coloque, Senhor, o teu ensinamento no nosso coração para que a gente consiga não somente conhecer, mas praticar, a fim de que a gente possa sentir realmente o poder da tua palavra. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Então tá bom, gente, é isso aí. 1 Coríntios 14, 26. A lição ela vai trazer uma espécie de linguagem. E eu vou replicar essa linguagem em outra versão. Então você ficar um pouquinho diferente, você não acha estranho, tá? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 14, 26. 5, 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra, uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. E o que é interessante como é que Paulo ele traz, que tudo seja para a edificação da igreja. Então, isso que a gente vai entender hoje, sobre os dons de revelação. Então, quando a gente fala sobre os dons de revelação, vamos observar, existe, irmão, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais em teologia, gostaria de me aprofundar um pouco mais nas figuras. Que nome que o Senhor poderia me indicar para conseguir aprender um pouquinho mais? Eu posso dizer que um nome que é muito bom, inclusive a lição vai citar ele, que é Stanley Orton, é um estudioso pentecostal fenomenal. E em cima dessa visão da organização dos dons que a gente vai ver aqui nessa manhã. Tá? Como é que ele organiza esses dons? O Senhor está falando para trás, Deus abençoe a sua vida, está aí conosco, glória a Deus. Tá? Aqui na nossa live tem a irmã Adriana, pode ser uma Adriana, Deus abençoe a sua vida. Eric também está aqui com a gente, o Everton Rocha, no nome de Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Tá? Então, lição de número 3, que está chegando agora. Dons de revelação. Revelação. A verdade prática vai falar bem assim. O que é a verdade prática? É tipo uma síntese, um resumo da nossa lição hoje. Vai falar bem assim: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano, certo? Então a revelação ela vai mostrar esse engano, vai fazer com que o cristão que tem esse dom consiga ajudar os demais irmãos que não possuem, ou que, enfim, a fugir desses lados que o inimigo traz, que muitas vezes estão ocultas e enganam aqueles que não conseguem ter esse tipo de dom, tá? Olha que interessante, eu queria trazer aqui para os irmãos um pensamento que eu tive a oportunidade de encontrar. Deixa eu ver se ele está aqui. Isso. Quando a gente lê, por exemplo, esse 1 Coríntios 14, 26,
Olha o que ele vai dizer novamente, tá? Você que tem a lição dos irmãos, você pode dizer bem assim: que faremos, pois, irmãos? Certo? Então, Paulo está dirigindo uma carta, olha que interessante, não é nesse versículo aqui, não é toda a igreja de Corinto, tá? A gente acha que todos os irmãos estão dentro dessa igreja. Não é assim. Existe um comentário chamado As Obras Selecionadas de Martinho Lutero, que fala sobre esses irmãos aqui serem a liderança da igreja de Corinto. Então, a liderança da igreja de Corinto está recebendo essa carta, está olhando as instruções que ela tem para poder passar para o povo. Tá? Então, quando ele fala assim, olha só, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra ou língua ou de interpretação. Tá? Ou seja, ele replica aqui a ordem de culto da sinagoga. A sinagoga, para quem não conhece, é onde os judeus se reuniam, sim ou não? Não é? Então ele está replicando aqui a ordem disso. Por quê? Porque as pessoas ficavam, é conversa perante a igreja. As pessoas ficavam aqui na nave da igreja, escutando o culto, né? Eram gregos ou judeus, e ficava alguém responsável, mas da sinagoga, né? Alguém que tinha conhecimento das escrituras, e ele trazia um salmo, trazia uma mensagem, trazia uma palavra. Ele está replicando isso. Amém? Só para que a gente possa entender aqui que não era todo mundo falando ao mesmo tempo, não era tudo com ordem semelhantemente à sinagoga. Daí que começa a surgir as igrejas, etc. Então Paulo, como mestre da lei, alguém que era muito conhecido da lei, ele começa a replicar isso, ok? Então, para a carta de Corinto, para que os irmãos possam entender. Por que isso? Porque muitas pessoas elas começam a ver a igreja, né, e dizer assim, mas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na época de Jesus Cristo, não é assim, né? As pessoas se reuniam nas casas, é verdade, mas isso com a organização de um tempo depois começou a crescer muito, as casas não conseguiram mais comportar as pessoas até que elas começaram a construir os templos, para que as pessoas pudessem vir e replicar aquilo que acontecia nas casas, né, o culto ao Senhor, ok? Então, não há nenhum problema. Certo, olha só o que vai dizer aqui na nossa lição. Temos 3 tópicos aqui e vamos falar sobre 3 tipos de dons. Hoje é a palavra da sabedoria, certo? A palavra de ciência e o discernimento dos espíritos. É sobre esses 3 tipos de dons que vamos falar hoje. Olha só o que vai dizer a nossa leitura bíblica em classe, para que você possa acompanhar. 1 Coríntios 12 diz bem assim, verso 8: porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Você que está com a lição aí, estou fazendo a leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 12, verso 8. Fala bem assim: porque um irmão, um cristão, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Isso. E a outro, a operação de. Ou seja, o Espírito dá a certas pessoas a operação de fazer um milagre. Olha só, tá? Isso a gente vê em várias passagens em Atos, que os discípulos tinham, visitavam pessoas e por aí vai. A outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Beleza, aqui está mostrando o rol de dons que 1 Coríntios 12 vai dizer, no verso 8 e 10. Tá? Olha o capítulo 6 de Atos, para mostrar como é que acontece na prática esses dons. Olha que legal, e ele começa a usar o exemplo de um jovem, que também foi o primeiro mártir, a primeira pessoa que morreu por ser cristã, né, que é o nome de Estevão. Tá? E olha só o que vai dizer nossa lição. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ok? E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e os sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, tentavam refutar a mensagem de Estevão, tentavam dizer que não estava certo, que era mentira. Só que olha o versículo 10 que vai dizer: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que Estevão falava. Então Estevão, um jovem, ele tinha o poder do Espírito Santo dentro dele, e esse Espírito estava dando dons a ele. Um dos dons era que ele pudesse operar maravilhas, sim ou não? Amém? E o outro é que no momento certo, né, para que ele pudesse ter a saída ou a solução do problema certo, também a palavra de sabedoria. Amém? Estão vendo aqui como é que o Espírito Santo opera? Ele opera não no ego daquele que será, né, o vaso, o canal, mas na necessidade. Porque Estevão olhava à sua volta ali e tinha pessoas enfermas, né, pessoas com problemas, e que elas só creriam no Evangelho mediante aos sinais. É o que Jesus fala, né?
Se essas pessoas só crerão no Deus sinais, maravilhas. Se Jesus não operasse milagres, as pessoas não creriam nele. Amém? Tá? Então, aí Estevão ele passa pela mesma situação. E pela necessidade de acontecer um milagre, o Espírito Santo dá a ele esse dom. Amém? Certo? E aí, de repente, uma outra necessidade se levanta, que é o quê? As pessoas que querem dizer que o Evangelho é uma mentira. E aí o Espírito dá a palavra de sabedoria, de tal forma que as pessoas que tentavam refutar Estevão não conseguiam, porque a sabedoria de Estevão era muito grande. E não vinha de Estevão, mas vinha de Deus. Amém? Glória a Deus. Está lá, o pastor Luiz está participando também, nos abençoe o pastor Luiz. Para quem não sabe, gostaria que já de externalizar os meus parabéns ao pastor Luiz, está fazendo aniversário hoje, dia 18 de abril. Você que pode, depois manda um áudio para ele lá, parabeniza ele lá, que eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Meus parabéns, pastor, e Deus o abençoe. Glória a Deus. Olha só, gente, também tem uma oportunidade aqui em Daniel 2, então você vai ver que o agir dos dons, ele não acontece só no Novo Testamento, certo? Mas também no Antigo Testamento. Olha que interessante. Daniel 2, verso 19, fala bem assim: então foi o quê? Revelado, é o que vai dizer aqui na nossa lição. Então foi revelado o segredo de Daniel numa visão de noite. E Daniel, olha o que vai dizer. E Daniel, não, falou Daniel e disse, Não, desculpa, uma visão de noite. Vou ler de novo. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou ao Deus do céu, ao Deus no céu, Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Versículo 21 fala bem assim: ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glória a Deus. Tá? Antes de a gente iniciar a lição, eu quero trazer um panorama para os irmãos aqui, porque olha só o que vai dizer. Aliás, vou introduzir, vou trazer a introdução, e em seguida eu quero fazer um comentário da diferença de duas palavras aqui, que foi dita no versículo 21, tá? Sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Olha o que vai dizer a nossa introdução aqui, vou ler para os irmãos. O teólogo pentecostal Ken Stanley Orton, esse teólogo que eu falei, então se você tiver interesse de conhecer um pouco mais, a visão dele é uma visão muito sadia, muito saudável, não é cheio de invenção, não é aquilo que realmente está na palavra de Deus. É um escritor que eu admiro muito. Ele não é brasileiro, mas ele tem a mesma linha de pensamento que a gente. Vale muito a pena você for pensar assim: poxa, que obra que eu poderia comprar para poder ler? Stanley Orton é uma ótima dica. Amém? Ele fala bem assim, que a maioria dos estudiosos, eles separam esses dons que a gente leu aqui em 1 Coríntios 12. Quais são os dons? Palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito, variedade de línguas, esses dons, tá? Que a gente acabou de ler aqui. Eles separam esses dons em três categorias. Tá? Então, cada categoria possui três dons. Então, vamos começar. Então, quais são as categorias? Tá? Você que tiver interesse, se quiser sentar mais para cá, fica à vontade, categorias. A primeira categoria que a gente vai estudar hoje são os dons de revelação, tá? Então esses três dons têm o objetivo de fazer algum tipo de revelação. Revelação é essa ideia de mostrar aquilo que está oculto, tá? Mas aí você vai entender um pouco melhor como é que isso aqui é aplicado. Não é uma adivinhação, nem pode ser, tá? Versículo 2 já, segunda categoria, que fala sobre poder, dons de poder. Por exemplo, discernimento de espírito, ele está aqui nessa primeira categoria, categoria dos dons de revelação, tá? Você discerne aquilo que está oculto, certo? Você está vendo ali uma manifestação espiritual e você tem o poder de discernir o Espírito Santo, se é o Espírito, se não é, se vem do homem, isso é um dom que o Espírito dá, tá? Está aqui nessa categoria. Mas, por exemplo, a operação de maravilhas que a gente leu aqui, não está aqui em cima na categoria de revelação, está aqui na categoria de poder, tá? Essa visão está escrita na Bíblia? Não. É uma visão que a teologia traz para que possa ficar mais fácil de entender como é que é organizado nesses dons. Tá? Só para a gente poder entender um pouco melhor. Porque você vai ver que os dons que estão aqui nessa categoria, eles têm um propósito semelhante.
E ao passo que esse aqui tem menos um propósito, e aqui também tem um propósito, né, que segue na mesma linha. Tá? E o terceiro seria dons de expressão. O que é um dom de expressão? Eu não vou falar de todos hoje, tá? Hoje é só o primeiro. Dom de expressão. Dom de expressão é justamente você conseguir se comunicar com o próximo. Tá? Por exemplo, o dom de profecia é você trazer o quê? O que é o dom de profecia? Qual que é? Revelação, poder ou expressão? Revelação. Será? Eu diria para vocês que é expressão. Por que expressão? Aí a palavra da ciência é confundida aqui com a palavra de profecia, vocês vão ver hoje aqui. Mas o que é a profecia? Né? Quando a gente olha no Antigo Testamento, só para os irmãos entenderem aqui por que cabe aqui. O que é dito, como é que o profeta ele traz uma profecia? Como é que começa? Assim diz o Senhor. Assim diz o? Senhor. Tem outros casos que vai ser assim, e veio a minha palavra do? Né? Então eu estou comunicando aquilo que Deus revelou a mim, tudo bem? Certo? Aqui é a palavra do Senhor, uma exortação, né? Algo que vai acontecer, sim ou não? Aí eu te pergunto, como é que isso aqui está diferente da palavra de Deus? Está entendendo? E veio a minha palavra do Senhor. Aquilo que aconteceu, aquilo que acontece, aquilo que acontecerá, né? O futuro, tá bom? Que é o que está lá escrito lá nas revelações, né? Que em grego é Apocalipse, é por isso que é Apocalipse, tá bom? Então você vai ver que, então quando o cara ministra a palavra do Senhor, ele também não deixa de ser um profeta, porque está anunciando a revelação que veio do Senhor, tá bom? Glória a Deus. Jeremias ainda fala que ele come um bolo, quem já viu esse versículo já? Ele come um bolo, né? Quando ele come um bolo, aquilo desce, ele tem um gosto um pouco amargo, mas depois desce como um doce suave, né? Como mel. Tá? E de lá que continham os ais que viviam sobre, né, a cidade de Jerusalém. É pouco livre, né? Mas o que significa ele comer o bolo? É que ele está se alimentando da palavra do Senhor. E esses ais é um juízo do Senhor que seria derramado por Jerusalém. 30,99. Amém? Proibida lá para 350 ml. E tem mais no supermercado. Glória a Deus. Então, o que são esses ais? Por que esses ais acontecem? Porque o que é a morte? Né? A morte, estava até conversando com o Monte Propaganda, ela é a ausência de vida, sim ou não? A pessoa só existe a morte porque não há vida. Tudo bem? Só existe a escuridão porque não há a luz. Certo? Então, quando você está debaixo da presença do Senhor, você tem a proteção dele. Não tem? Tem. Você está debaixo da sua potente, né? Debaixo da mão dele e tudo mais. Quando você sai da presença do Senhor, por causa das iniquidades, ele te exorta, olha só, vai ti, né? Não segue por este caminho, ok? Aí quando você continua seguindo, você toma as consequências que o mundo está proposto para você. E é onde ele começa a revelar a ira, né? Por quê? Porque ele começa a permitir que outras nações que já tinham a intenção de atacar Jerusalém, finalmente atacassem. Porque ele recolheu a mão pela iniquidade do povo que não quis seguir a presença do Senhor. Então funciona assim, porque parece que Deus é um Deus mau, né? Deus que traz, não. Então quando o profeta escreve que Deus envia nações, ele é uma hipérbole, né? Ou seja, um exagero para poder ressaltar ali a ação divina em relação a se afastar, tá? Isso não é uma palavra literal. Então é uma permissão que Deus dá para que as nações que já tinham uma vontade de executar Israel por causa da sua prosperidade, por causa dos seus tesouros, né? Finalmente executassem essa ação. Eles não conseguiam fazer isso enquanto Deus ele operava em favor de Israel. Quando Israel se afasta de Deus, né? Essa é a lógica, aí essas nações começam a atacar. Tá? Então, só para os irmãos entenderem aqui como é que funciona a história da profecia. Ok, mas hoje a gente vai enxergar o que aqui? Os dons de revelação. Tá? Temos 3 dons, nós lemos aqui. A palavra de sabedoria, amém? Sabedoria. Aí que interessante, né? Eu vou colocar aqui, porque não é a sabedoria em si que Paulo está falando, tá? Isso existe, que vem de Deus, a gente consegue ver em Salomão, mas não é isso aqui, é a palavra de sabedoria. É diferente, tá? Vou mostrar para os irmãos. Tem a palavra de ciência e o discernimento
Do quê? Dos espíritos. É dos espíritos, no plural mesmo, tá? Porque nem tudo que brilha é ouro, né? Dos espíritos, tá? O que significa isso aqui? Vamos ver. Então, falando um pouco sobre a palavra de sabedoria, tá? Então, quando a gente fala de palavra, o que vocês escutam na palavra? Palavra, né? Quando você escuta a palavra. O que vocês entendem por isso? Então, vamos pensar assim, poxa, para que serve a palavra? O que vocês acham? Comenta comigo, você que está aí em casa, você que pode, né? Dona Zorá falou bem assim, bom sempre aprender e colocar em prática assim mesmo, tá? O pastor Luiz falou bem assim, IBD é a maior escola teológica do mundo, formando discípulos e mestres. O Senhor Jesus Cristo, todo obreiro apaixonado e fervoroso, são alunos dessa faculdade, é verdade, né? Tá? Então, quando você escuta assim, palavra, o que significa a palavra para você? Não a palavra de Deus, a ideia de palavra. Para que serve a palavra hoje? Comunicação. Quem mais que acha alguma coisa? Você que está aí em casa, né? O que você entende por palavra? Para que serve a palavra hoje? Comunicação, naturalmente, né? Isso mesmo. Então, outra palavra que eu poderia usar para expressar esse conceito seria a manifestação. Como assim manifestação? Poxa, eu quero manifestar aqui uma ideia para o irmão Francisco, certo? Eu posso fazer um gesto, que é a palavra não verbal, sim ou não? Né? Não estou expressando um texto, mas estou. Ou então pode ser uma palavra aqui falada, certo? Ou então escrita. Tudo bem? Apenas para a gente definir aqui o que significa. Então, quando a gente fala de palavra de sabedoria, dá a ideia de você manifestar algo que é espiritual, ou então que pode ser entre coisas espirituais, ou então coisas humanas. Tá? O dicionário do Boaz fala bem assim, olha só, que a sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Está dizendo aqui no conceito da palavra sabedoria. Tá? Tópico 1. Então, discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas, tanto aquilo que está na esfera espiritual ou na esfera material. Ok? Amém, gente? Tudo bem? E olha só, quando a gente olha sobre essa palavra de sabedoria, vai dizer que nossa lição é o seguinte, que ela se refere a uma capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Tá? Então, quando você fala assim, capacitação divina, quer dizer que é algo que vem de Deus, certo? Que não pode ser vida do homem, ele te capacita com uma finalidade, certo? Então, ele nunca vai, por exemplo, o irmão Algemiro com toda a liberdade, ele não vai dar uma palavra de sabedoria para o irmão Algemiro para que ele possa aparecer, o que tem o seu ego inflado. Sim ou não? Não vai, tá? Por quê? Porque ele possui um propósito específico para essa palavra. Geralmente vem no meio do fogo, tá entendendo o negócio? Aí você vai entender o que eu quero dizer. Por exemplo, olha que interessante que vai dizer, que tem até um comentário do Estevão Ângelo de Souza, nossa lição, que fala bem assim, a palavra de sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente um fragmento dela, certo? Que nos é dada por meios sobrenaturais. Então funciona mais ou menos assim. Ele vai falar um pouquinho aqui sobre a aplicação dela, já vou entrar, mas pensa assim no momento que você recebe, você está diante de uma situação muito difícil, tá? E você não sabe como resolver ela, porque ela tem um nível de complexidade absurdo, assim, poxa, cadê agora? Né? O dom, ele pode, né, te dar a palavra da sabedoria, e você, sem saber como resolver aquela situação, ele te dá a solução. Amém? Isso aqui você não conseguiria por méritos próprios, estudando na faculdade, não conseguiria. Então pensa numa situação extremamente complexa, certo? Que você só conseguiria resolver mediante a luz do Espírito. Amém? Tá? Então, de forma bem resumida, é isso. Como que isso pode se diferir da sabedoria de Salomão? Porque Salomão, ele recebe a sabedoria que vem de Deus. Sim ou não? Hã? A Bíblia diz que não houve nenhum outro rei tão sábio quanto Salomão. Sim ou não? Tá? E ele começa a ser conhecido, inclusive, pelo aquele evento com um bebê morto, né? E aquele que ficou vivo, certo? E a gente vai chegar aqui também. Mas isso é muito diferente da palavra de sabedoria. A sabedoria é a mesma, não confunda. Agora, você ter a palavra de sabedoria e você ter a sabedoria é diferente. Porque isso aqui tende a ser eventual conforme a necessidade. Então, quando acontecer aquela necessidade de você trazer a palavra, esse dom se manifesta. Tá?
Diferente da sabedoria de Salomão, que ele ficava constantemente com aquela sabedoria, ele conseguia discursar acerca das árvores, né, dos mares, dos animais, ele escreveu 3.000 provérbios, 1.000 cânticos, é o que vai dizer lá em 2 Reis. Essa sabedoria de Salomão, ele é permanente. Aqui, o Espírito ele escolheu trazer esse dom conforme a necessidade. É por isso que muitas vezes você vê, né, que a pessoa que tem esse dom aqui funciona assim, olha, você está lá, você se alimenta da palavra, né, está sempre em contato com Deus e tudo mais, aí se depara com um momento muito difícil, pensamento muito difícil, e de repente aquela palavra ela vem no seu coração assim, você consegue ser bem certeiro naquilo que você precisa, sabe? Você tem que falar o que tem que falar, e você sai assim, puxa, da onde que veio isso, né? Consegue ver? Não sei se já aconteceu com algumas pessoas aqui, mas isso vem de uma palavra de sabedoria. Tá? Conseguiu trazer uma solução espiritual para um problema que a pessoa está tendo ali. Certo? Se você tentar replicar aquilo de novo, sabe o que você falou, mas se você tentar replicar aquilo de novo, nem sempre vem. Né? Dificilmente vem. Se você tenta pegar um argumento de estudo, por exemplo, você sabe onde começa, né? Igual o pastor Luiz fala, a perna, né? O joelho, vem subindo no argumento até que você consegue explicar alguma coisa. Isso vem, porque você estudou aquilo. Agora a palavra de sabedoria, ela vem e nem sempre poxa, como é que isso veio? Né? Da onde que isso veio? Então, porque ela tem o objetivo de sanar um problema, algo que você com suas forças não tem essa capacidade. Amém, gente? Glória a Deus? Então, por que difere aqui de Salomão? Porque Salomão não tem só um evento, né, de sabedoria, ele tem a sabedoria na sua plenitude, né, constantemente. Tá? E, claro, ele tem um objetivo com essa sabedoria, que é o quê? Trazer, né, a justiça sobre Israel. É o resolver os problemas que tem a mesma finalidade. A diferença é o seguinte, é que para os cristãos hoje, ela é eventual, ou seja, esse dom se tem, mas ele se manifesta, né, conforme a necessidade, e Salomão ele continua com aquela sabedoria sempre. Está vendo a diferença aqui? Consegue notar? Tá. Tudo bem aqui, gente? Palavra de sabedoria? Alguma dúvida? Tranquilo? Querem comentar alguma coisa? Olha só, a dona Zurá falou bem assim, minha mãe comenta aqui. Glória a Deus, você pode comentar também, tá? Eu estou tentando resumir um pouco mais a lição para dar tempo para vocês poderem participar também. Senão também só eu falo aqui até eu canso da minha voz. Imagina você, né? Fala bem assim a dona Zurá, serve para nos orientar e guiar. Sim, isso mesmo, tá? A gente vai ver que não é somente orientar e guiar aqui, mas resolver problemas complexos, né? Com a sabedoria de Deus. Então vem para isso. Não é um problema de matemática, não é essa a ideia, mas são problemas espirituais, problemas pessoais que somente com a nossa experiência de vida não resolve, tá? E essa sabedoria não é humana, a sabedoria vem de Deus. Aí eu queria trazer para vocês um pensamento aqui, agora que eu introduzi. Agora eu quero que vocês participem de verdade, tá? Antes eu queria também, mas agora eu preciso que vocês participem. Eu tenho duas coisas aqui que ele comentou no versículo 21 de Daniel. Olha o que ele vai dizer. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Aí ele fala bem assim, ele dá sabedoria aos sábios. Está falando de Deus aqui, então é dessa sabedoria. Tá? Agora, eu me deparei com essa lição, eu lembrava de uma oração que eu fazia a Deus quando eu tinha acabado de me converter, porque eu sempre tentava estudar a Bíblia e nunca entrava na minha cabeça, era algo muito difícil para mim. Ainda é, mas hoje Deus me deu mais graça para conseguir compreender alguns mistérios. E eu sempre pedia para Deus duas coisas: sabedoria e conhecimento. Pai, me dá sabedoria e conhecimento. E a Nayara estava do lado bem assim, ó. A Nayara, minha esposa, estava aqui com o meu irmão. Falava bem assim: Pai, se não for de Deus, esse homem, manda ele fora da minha vida. Tá certo, ela, né? E eu escutava aquela oração assim: misericórdia. Bota essa menina aqui, uma coisa que tem que fazer. Manda embora de a Nayara sempre orou assim. E eu acabei ficando, então quer dizer que era de Deus. Eu sempre pedia por aqui, tá? Essa sabedoria aqui não significa que é a mesma, tá? Só para vocês entenderem. Porque essa aqui é uma sabedoria que eu descobri depois que era das coisas da vida. Qual que é a diferença de sabedoria? Vou até apagar aqui para você não confundir. Qual que é a diferença de sabedoria para conhecimento ou inteligência que pode me ajudar?
sabedoria humana e a sabedoria espiritual, né? A sabedoria humana também, né? Tem o homem que ele é muito inteligente, Vou botar aqui nesse. na ciência, né? Isso mesmo. Continue. Humana. Pode continuar. Humana, a sabedoria humana que tem, estuda, se prepara, né? É humana, e tem sabedoria espiritual que vai pela palavra de Deus. Beleza, não. Né? É isso, tá? Mas veja que existe a pessoa que é inteligente, certo? E a pessoa que é sábia, tá? Tudo bem? É ou não é? Sábio também já é um dom de Deus também, que Deus dá para ele, né? De certa forma, sim. Não é essa ideia de palavra de sabedoria, tá? Vou explicar o porquê que não é, mas é isso aí. A pessoa que é sábia. Existem as duas coisas pressupõem que a pessoa possui algo chamado instrução, tá? Então, as duas pressupõem que você tem uma coisa chamada instrução. O que é instrução? Conhecimento, tá? Conhecimento técnico sobre alguma coisa. A diferença está em outra coisa. Quem pode me ajudar? Eu vou tentar. Eu acho que sabedoria é saber resolver problemas, dificuldade. Sim, tem a ver. Mas existe algo mais específico. Quando eu comecei a orar por sabedoria, né, Pai, me dá sabedoria, cara, aconteceu um monte de coisa com a minha vida. Bah, eu aceitei Jesus Cristo num dia, no dia seguinte eu bati o carro. Mas ela estava comigo. Experiência. Olha, agora você acertou. A sabedoria, ela começa a te gerar. Você tem a instrução, mas ela vem por meio da experiência. Olha que legal. Experiência. Então eu comecei a pedir para. Eu não sabia disso, né? Mas depois que eu descobri, para agora já pedi. Ela começa a te dar experiências de vida. Quer ver como é que isso acontece? É que eu esqueci de trazer. Mas eu ia trazer dois copinhos de plástico. E um deles conteria sal e o outro conteria açúcar. Quando você olha para o sal e para o açúcar, visivelmente eles são muito semelhantes, certo? Sim ou não? Sim. Sal e açúcar. Aí eu te pergunto, o sal é doce ou o sal ele é salgado? O que vocês podem me dizer? Salgado? Será que é salgado mesmo? Então você está me dizendo porque você tem primeiramente uma instrução. Tá? Pode ser que as pessoas primeiro tenham adquirido isso aqui. Primeiro sim, tá? Mas olha só como é que funcionam as coisas. Você sabe que é salgado por causa de uma instrução. Ou você sabe que é salgado por causa de uma experiência. Sim ou não? O problema é que a experiência, às vezes você sente aquilo, mas não sabe o que é. É ou não é? Então você colocou que é salgado, tinha esse gosto aqui. Aí depois você descobriu que esse gosto é salgado. Certo? Então, experiência mais instrução. Tá? Se você não tem essa experiência, você ouviu de alguém que o sal ele é salgado. Certo? Será que o que é ser salgado? Aqui está a diferença. Você sabe o que é, você tem a instrução, mas você não tem a experiência. Tudo bem? Olha que interessante, quando você tem a instrução mais a experiência, você tende a ter o que? A sabedoria. Tá? Certo? Então, cara, pode acontecer o que for na sua vida. A instrução que você teve, mas a comprovação por meio da experiência, ninguém tira isso de você. Está entendendo? Olha que interessante. Eu posso ter o conhecimento que Jesus cura. Mas eu posso nunca ter comprovado a experiência de cura. Eu prego, mas não tive a experiência. Eu tenho conhecimento. Eu estudei a palavra, mas eu não tenho a sabedoria. Ok? Beleza? Olha como é que é. Mas aqui no meu caso, os irmãos conhecem o testemunho com a minha esposa. Ela foi curada da pressão. De um dia para o outro, o inchaço todo sumiu, a pressão baixou, algo que o remédio não resolveu, não tinha uma semana. Então, eu sabia que Jesus curava. Certo? Agora eu tive juntamente com a minha esposa, né? E teve mais com ela, mas o meu coração foi junto. A experiência. Agora sim, quando eu for trazer uma palavra, eu posso dizer de verdade que Jesus cura. Está entendendo?
Porque eu tive a experiência, eu sabia, mas eu tive agora a experiência. Ninguém tira do meu coração que Jesus tem o poder de curar agora. Está entendendo aqui? É por isso que Deus fala em Isaías que vós sois as minhas testemunhas. Por quê? Porque vocês têm a instrução por meio da palavra, mas também terão a minha experiência. E Deus, Ele convida por meio da palavra a termos experiências com Ele. E é por isso que a palavra, a experiência ela vai vir da prática da palavra do Senhor. Ok? Amém? Estão entendendo aqui a diferença? Igual chocolate, olha só. Aqui, ó, não tem, tá? Me perdoa. Mas olha aqui o chocolate, irmão Francisco. É doce, pode comer. Você sabe que é doce porque eu falei. Mas você só vai comprovar que ele é doce porque você comeu. Não é assim? Você sabe que a palavra de Deus é boa. Mas você só vai comprovar que ela é boa quando você comer a palavra. O pão da vida. Amém? Aí você vai comprovar realmente que há vida nessa palavra. Enquanto isso, você fica no campo das ideias. E isso não vem para o seu coração. Fica no seu pensamento. Mas não é escrito, né, como Deus escreve na tábua lá do mandamento. Tá? Então isso aqui é diferente. Então a sabedoria é essa aqui. Então quando eu comecei a pedir para Deus sabedoria, Ele começou a me colocar em algumas situações da minha vida que eu precisei criar experiências, amadurecimento em algumas áreas, para que eu pudesse trazer algum aconselhamento para alguém, tá? Isso aqui foi gerando daí a minha estatura espiritual que eu tenho hoje. Eu sei que ainda é baixa, eu sei que tem muito para poder passar ainda, mas isso aqui está sempre crescendo. A diferença da palavra, do dom da palavra de sabedoria é que isso aqui, ó, acontece sem isso aqui. Aqui que é o negócio. Está entendendo? Então, Deus dá a palavra de sabedoria para alguns, sem que ele precisa ter a experiência. Aqui está a história. Está entendendo? É por isso que as palavras de sabedoria aqui, quando a gente vê no dom, o dom da palavra de sabedoria é diferente disso aqui nisso. Porque não exige que você tenha uma experiência de vida para que você possa resolver um problema. E é por isso que pessoas às vezes novas na fé que possuem esse dom da palavra de sabedoria conseguem resolver problemas que elas nunca passaram. Está entendendo aqui? É um dom que vem de Deus. Sim? Deus quer formar pessoas sábias. Entenda isso. Mas pode ser que em alguns momentos, na necessidade da igreja, Ele dê o dom por meio do Espírito Santo de uma palavra de sabedoria para alguém que não tem aquela experiência ainda. É onde há o sobrenatural de Deus. Tudo bem? Afinal de contas, Salomão foi assim. Salomão nunca foi pai, né? Teve mulher e tudo mais. Mas assim que ele assumiu o reinado dele lá, a experiência foi com 2 prostitutas, né? É isso que vai dizer a palavra do Senhor. E quem conhece essa história sabe que uma delas acabou o quê? Dormindo em cima do seu filho, que é contando assim a história. A primeira teve um filho, certo? E daí esse filho, aí eram 2 mulheres que moravam numa casa, só tinham elas e tudo mais. E aí a primeira mulher tem um filho. 3 dias depois, a segunda mulher que morava naquela casa tem um outro filho, né? E vai passando os dias, uma dessas mulheres acaba dormindo em cima da criança, esmaga e mata ela. Essa é a situação. E aí, de noite, né, ela vem e troca o corpo da criança com a outra mulher. E quando essa outra mulher ela acorda de noite para poder dar uma mamar, ela não percebe que a criança não pega. Quando amanhece, ela vê que a criança morreu. Tá? Não a criança dela, mas a criança que foi trocada. Os irmãos conhecem essa história, né? Aí elas se colocam diante de Salomão e começam a dizer: não, quem viu meu filho que morreu é o teu, quem viu meu filho que morreu é o teu. E começa aquela discussão. Aí Salomão, né, com a sabedoria que vem de Deus, aqui que está a história do negócio, né? Deus, ele deseja isso da gente. Ele vai colocar a experiência na sua vida, deserto, que você aprenda com experiências, se torne sábio, não só conhecedor. Deserto serve para isso, prova serve para isso, tá? Para você se torne sábio. Mas esse dom da sabedoria que você está falando aqui, que veio para Salomão, não existe isso aqui, que vem direto de Deus, pronto. E esse é um dom, cara. E é por isso que é algo que ele está. Então, quando ele coloca assim a criança, ele pega assim: uma diz que é tua, outra diz que é tua, então tá, me traz essa palavra. Eu vou dividir essa criança no meio, já que estão reclamando aqui, vou dar um pedaço para cada um. Ele fala assim. Aí, né, a mãe da criança pega e fala: não, deixa essa criança com a outra, mas permita que ela viva. E a outra dizia bem assim: não, divide a criança, dá um pedaço para cada um. Aí Salomão olha aquela situação, entrega a criança para aquela mulher que falou para ele ver, porque essa aqui é a mãe da criança. Glória a Deus, a sabedoria de Salomão.
Porque ele viu que a mãe de verdade, que ama de verdade, prefere perder do que aquela criança possa vir a óbito, a morrer. Né? Esse é o amor de verdade. Glória a Deus. Olha só como é que isso aqui ele foge um pouco do pensamento humano que a gente trouxe aqui. Então isso aqui é a sabedoria que Deus ele vai trazer para nós por meio das experiências de vida, para que você possa comprovar realmente a provisão dele. Tá? Então não se assuste se você passar por necessidades algumas vezes, ou por momentos de dificuldade, momentos de incertezas, medos. A grande verdade é que Deus está trazendo experiência para você, para que você possa comprovar aquilo que você estava pregando, que você estava estudando, tá? Que você estava ouvindo. Aí você consegue comprovar e agora você pode dizer, realmente, Deus é o Senhor dos exércitos. Né? Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus do milagre. Aí que você vai saber. Tá? Glória a Deus, gente. Amém? Então, isso aqui é a diferença da questão da sabedoria, né? Que você adquire em vida com a sabedoria que você recebe como dom, né? Recebe como dom. Amém, gente? Glória a Deus. Maravilha. Que teve essa experiência, sinceramente. E aqui algumas pessoas comentando aqui. Mayara está acompanhando de casa também. Né? Maravilha que vocês que estão acompanhando nessa manhã. Então, de forma geral, a sabedoria é isso aqui. O que mais a gente pode trazer aqui? Né? Aqui a gente trouxe a ideia de Salomão agora. Também existe um outro exemplo que é referente a José. Né? Por que José? Porque José ele tem alguns sonhos, sim ou não? Lembra das 7 vacas magras? 7 vacas gordas? Não é essa que é a palavra de sabedoria, tá? Não é o sonho que ele teve. Não é. Certo? Não é. A palavra de sabedoria está na interpretação do sonho. Porque é um sonho de difícil compreensão, ainda mais para aquela época. E aí Deus dá a palavra de sabedoria para José, para que ele pudesse interpretar, né? E teve o sonho foi em Faraó, né? 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Aí, isso não é o dom. O dom está na interpretação daquele sonho. E daí o jovem José ele acaba conseguindo dizer para que ele pudesse guardar o alimento, que viria o tempo de seca. Os irmãos conhecem a história. Tá bom? Um outro exemplo muito bacana está lá em Gênesis, no capítulo 41, verso 14 ao 41. Que mais? A gente falou aqui sobre o Estevão. Não vou trazer novamente o Estevão. E aqui tem um ponto 3 que é interessante, pessoal. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria, olha o que vai dizer, é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal. Olha que interessante, estava conversando agora. Tá? Em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. É muito importante que o pastor, que aquele que aconselha, ele possa sempre buscar o dom da palavra de sabedoria. Porque tem experiências que o pastor não viveu com a sua família, tem experiências que o seu pastor não viveu com a sua esposa, com os seus filhos, que as ovelhas estão passando, e se não tiver uma orientação do Espírito para poder trazer aquela solução que vem do alto, né, ele não vai conseguir resolver aquele problema. Tá? Isso aí acaba virando frustração. Então, o pastor, né, os líderes, eles precisam buscar esse dom da palavra de sabedoria. Amém, gente? Isso aqui, imagina, né? Tá? Olha só, ele fala bem assim: entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas, segundo o conselho da sua sabedoria, e não da nossa sabedoria. Está vendo? Porque a nossa sabedoria de vida, ainda que ela seja edificante, pode ser que ela não se encaixe na vida de outra pessoa. E aí você acaba criando um outro problema em vez de resolver. Tá? A síntese, ou seja, o resumo desse tópico primeiro, que a gente falou aqui sobre a palavra de sabedoria, também está escrito na lição e fala bem assim: a sabedoria a que se refere em 1 Coríntios não é humana. Olha que interessante. Adquirida mediante livros, né, experiências, universidade, capacidade sobrenatural, mas sim uma capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Esse aqui é um dom, irmão, que a gente precisa buscar porque ele vai fazer com que a igreja se edifique, certo? Então o irmão está passando por uma dificuldade lá e de repente Deus levanta alguém, né, vai lá e traz uma palavra, traz uma orientação que de repente começa a abrir os olhos para aquela situação e a gente começa a ver, poxa, o problema não é tão grande assim, né? A dificuldade não é tão absurda assim. Então serve para isso. Amém?
O segundo ponto aqui é sobre a palavra de ciência, né? A palavra da ciência, isso pode dizer. Deixa eu ver se aqui tem alguns pontos interessantes, mas não vou esmiuçar. Tá, operação agora, 954. Olha só o que vai dizer a palavra da ciência, tá? Quem pode ler para mim, Miriam, o tópico 2, diz assim, o que é, né? O que é a palavra da ciência? Vamos lá, palavra da ciência. Pode ler. O que é, né? Este dom muito se relaciona Aqui, ó, aqui, ó. ao ensino. Vem cá, vem cá. Isso mesmo. Pronto. Vem cá, o irmão. Os irmãos puderem escutar os irmãos no microfone. Lê pra gente aqui, esse mesmo que está falando. O que é este dom? Muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos dons dos ministérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática, a CPAD. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos de circunstâncias ocultas. Isso, excelente. Muito obrigado, querido. Glória a Deus. Então fala assim, sobre o dom do conhecimento, né? A gente às vezes acha que, inclusive eu me equivoquei em alguns momentos, dizendo que a palavra da ciência, ou a palavra do conhecimento, tem a ver com o conhecimento técnico da palavra do Senhor, né? O que está escrito ali, etc. Não é bem assim que funciona. Quando a gente olha a palavra da ciência, ou do conhecimento, é conhecer aquilo que está oculto, né? Então, Deus ele dá a graça de revelar circunstâncias ou fatos que podem estar ocultos. E aqui está a história daquela revelação, que às vezes um irmão tem e tudo mais, porque está oculto e veio ao conhecimento. É por isso que é a palavra de conhecimento. Amém? Aqui que é a história. Então diz bem assim, olha só, a função dela. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, né, que engrandecimento próprio, etc. Ou então conhecimentos que a Bíblia não se preocupa em revelar. Né? Por exemplo, a identidade da mulher de Caim. Por quê? Porque Caim, bom, não vou nem entrar muito nisso aqui para a gente não perder tempo com o que não interessa, mas a Bíblia não se preocupa em revelar a identidade da mulher de Caim, certo? Essa palavra de conhecimento que está oculta, por quê? Porque a mulher de Caim não está oculta, tá? E ela não se preocupa em revelar essas coisas aí, porque isso aí é só para curiosidade humana, tá? Então, a ideia não é essa. Então, olha só o que vai dizer aqui, a manifestação sobrenatural desse dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno, certo? Por quê? Porque acontece o seguinte, quando você está caminhando, né, tem uma estrada na sua vida, enfim, quem aqui já andou em sítio, já aquelas estradas de chão, né? Aqui eu não sei se é uma grande maioria. Aqui antes de virar asfalto, eu não conhecia aqui sem asfalto, quando eu vim para cá já tinha. Mas era tudo terra aqui, né? Sim ou não? Disse que quando chover era um terror. Porque tá malando na sol, eu acho que, não sei se foi minha sogra que comentou que o pessoal botava sacola no pé para não tolar, né? Era um bicho da goiaba, né? E quando secava, então tinha muitas pedras na rua, certo? Aí, o que eu quero mostrar com eles é o seguinte, é que existem vários tamanhos de pedra, né? Existe aquela pedra que é grande e a pedra que é pequena. Você está na rua caminhando, e você vê a pedra grande e você tende a se desviar. Assim, não, é grande a pedra, ela é visível. Mas qual é a pedra que você costuma tropeçar? É a grande ou a pequena? Por quê? Porque você não a vê, certo? Então ela pode estar ali, mas ela está oculta aos seus olhos, porque ela é pequena. Sim ou não? Tudo bem? E aqui tem a história do dom do conhecimento. Porque ele revela, ele mostra coisas que estão ocultas para que você não tropece nelas.
porque a igreja não tropeça nelas. Tá? Intenções de pessoas, espírito, né? Armadilhas, essas coisas. Ok? A gente vai ver aqui. Então, as pessoas que têm aparência de ovelha não são ovelhas. Tá? A gente vai ver isso com mais clareza no dom de discernir espíritos. Mas aqui vai ter a ver também, quer ver? Olha só. Alguns exemplos. E um que é bem legal é um que está lá em 2 Reis, sobre o profeta Eliseu. Inclusive, é uma das passagens que eu mais gosto, né, de Eliseu, porque depois que ele tem esse dom de revelação aqui, ele acaba sendo perseguido, e aonde o rei lá da Síria, se não me engano, ele cerca toda a cidade que Eliseu está, e aí Eliseu, o Geazi, que é seu servo, ele olha assim, estava todo mundo de soldados em sua volta, né, e começa a ficar desesperado. Aí Eliseu ele olha para Geazi, que é Eliseu, que é o profeta, né, e Geazi, que é seu discípulo. Ô Geazi, maior é que ele está conosco do que com eles, né? Aí orou para que o menino veja. Aí Eliseu saiu, quando Geazi viu Eliseu, estava Eliseu sozinho como homem, né? Mas ao seu redor estavam carros de fogo e cavalos, né? Espirituais, anjos, um exército de anjos ao redor de Eliseu. E aí cega o exército e tudo mais. É uma passagem que realmente é muito edificante para mim. Isso vem a partir de uma revelação que ele tem. Então, olha o que vai dizer aqui no tópico 3. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Isso mesmo. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo. Então funcionava assim: o rei da Síria chegava para montar um plano em determinado lugar para poder, né, sabotar o rei de Israel. E Deus deu o dom da revelação, da palavra, da ciência, do conhecimento para Eliseu. E toda vez que o rei da Síria tentava sabotar o rei de Israel, o Eliseu ele pegava e comentava: não vai por ali porque ali é problema, né? Ali está acontecendo assim, assim, assado. Então é um dom que veio do alto, porque Eliseu não sabia, mas Deus revelou para ele aquilo que estava oculto, que estava lá. Está vendo igual a pedrinha? Estava lá, mas não podia ser visto porque estava, né, fora da visão. Tá? Então ele traz e revela e mostra aquilo que está acontecendo. Amém, gente? Tá? Isso está lá em 2 Reis, capítulo 6, 8 e 12. E a Bíblia vai dizer que não foi nenhuma nem duas vezes que isso acontece, né? Algumas vezes naquele tom, o rei da Síria começa a pensar: poxa, aí está toda hora tentando planejar um negócio aqui, né? E nunca dá certo, o que está acontecendo? Aí as pessoas falam: não, pode ser que seja o profeta Eliseu que esteja fazendo isso aí, né? E aí onde eles começam a querer a cabeça de Eliseu e aparece lá o exército espiritual que eu comentei agora. Tá? O que mais temos aqui, gente? Outro exemplo que a gente pode ter aqui também do dom da palavra da ciência, essa história aí de Daniel, né? Daniel ele tem uma revelação muito profunda sobre o fim dos tempos. Quem já ouviu falar? Quando a gente estuda para o Apocalipse, né? A gente sempre junta com o livro de Daniel. Por quê? Porque lá existe a revelação dos reinos que viriam sobre a terra, né? Ao qual Israel seria subjugado, né? Seria, entre aspas, refém. Tá? Então ele tem uma revelação de uma estátua. Essa estátua é a estátua de Nabucodonosor, tudo bem. Mas ela tem alguns tipos de materiais diferentes, né, em cada parte do seu corpo, que vai revelar um tipo de reino. Depois ele tem uma outra visão, um outro sonho, que vai falar sobre alguns animais, né? Vai falar primeiramente do Babilônia. Aí tem lá o leopardo com as asas, existem o urso com o osso na boca, que levanta primeiro com um ombro, depois com o outro, que vai liberar o Império Medo-Persa, e daí começa a história. Então qual que é o sentido aqui dessa palavra? É entender que Deus está dando para Daniel, né, uma palavra do conhecimento. Ele começa a revelar isso aí, dos reinos que viriam para frente. Tá? Então também faz parte da palavra do conhecimento, a palavra da ciência, desse dom que estamos falando aqui. No Novo Testamento também acontece. E está dizendo a lição aqui um caso muito interessante. Um caso extremamente interessante. Né? E olha aonde estava falando, pastora Magda, sobre a questão de pessoas aqui, né? Porque a gente falou, primeiramente, de Eliseu, tem a ver com pessoas. Né? Rei da Síria tentando arrebentar o rei de Israel. Pessoas mal intencionadas. Tá? Não estou falando nem de ação do inimigo. Claro, o diabo está operando por trás pela sua influência. Mas ali são pessoas. Aí a gente falou de visões que estavam ocultas e veio a ser reveladas. Sim ou não, Daniel?
E agora tem o terceiro, que também vem a ser pessoas. Mas mentindo, porque olha só, olha como isso aqui, vou até dizer que isso aqui é muito importante. O primeiro exemplo de Eliseu, o que é isso aqui? Pessoas com interesse próprio, interesse próprio, tá? Então o rei da Síria não tinha nada espiritual, ele tinha um interesse próprio, de querer se enriquecer às custas dos tesouros de Israel. Isso aqui é claro, né? Não preciso ficar entrando muito no caso. O segundo é Daniel, que é a revelação do quê? Daquilo que está oculto no sentido espiritual, sim ou não? Espiritual. E o terceiro, cara, vai unir os dois. Vai unir os dois, quer ver? Vou colocar aqui, quem? Ananias e... Qual que é o nome da mulher dele? Safira. Por que unir os dois? Porque tem um interesse pessoal. Mais o espiritual. Como assim? Um interesse espiritual mais espiritual aqui. Interesse pessoal mais espiritual. Quem conhece? Por que Ananias e Safira morreram? Quem pode me dizer? Eles enganaram. Enganaram quem? Aí que tá. Eles pegaram, né, venderam. Porque assim, o que acontecia? Na igreja primitiva, eles tinham uma ação muito grande porque o nível de necessidade era muito grande das pessoas. As pessoas passavam fome, tinham muita dificuldade. Existiam algumas pessoas que tinham uma condição financeira muito alta. Elas vendiam os seus bens para poder repartir entre os membros, né? Então o que acontecia era isso. E a Ananias e Safira vai dizer bem assim: eles pegam as propriedades, vendem elas e dão metade do valor para a oferta, para contribuir para o mantimento dos irmãos. E dizem que deram todo o valor. Está entendendo aqui? Conhece essa história? Conhece essa história? Então, por que eles falaram que deram o valor inteiro? Com interesse pessoal, de querer aparecer. Está vendo aqui? Mediante uma aparência espiritual. Está entendendo? Tinham um interesse pessoal, mas revestiam, né, esse interesse, se travestiam com uma cara espiritual de alguém que era santo. Conseguem ver aqui? Só que não estavam enganando a Pedro, nem estavam enganando a igreja. Eles estavam enganando quem? O Espírito. E aqui que está o problema. Uma coisa é querer me enganar, coitado de mim aqui hoje. Pode ver essa cara de canso, né? Mas filho, rapidíssimo me engana. Mas o Espírito Santo, filho, aí o negócio pega sério. Por quê? Porque o Espírito Santo, ainda mais naquela época lá, em que ele agia com muita, né, influência, porque os irmãos se dedicavam inteiramente, né, não tinha aquela divisão de atenções, então a consequência foi a morte deles. Por quê? Nenhuma pessoa em pecado pode entrar no Santo dos Santos. Senhor, eles estavam o quê? Pecando contra Deus, mas também queriam entrar no Santo dos Santos. E aí, né, são fulminados, tá? Morrem mesmo, tá? Por que Deus ele é tão rude ou tão incisivo nesse momento? Não sei. Mas é um ensinamento para dizer para a gente que ou você fala a verdade ou você não faz. Deus não pediu a oferta deles. Está entendendo? Porque tem gente que faz isso hoje, sabia? Vem com a oferta. Traz na igreja. Escreve bem assim, dízimo. Oferta, dízimo é dízimo. Não precisa mentir. Oferta, dízimo é dízimo. Tá? É o que a Melissa fez. Falou que era um valor que não era. Vai mentir para o Espírito Santo. Antes, não faça do que minta para o Espírito Santo. Em outras palavras, é isso. Tá bom? Não estou falando aqui a história do dízimo, da oferta. Estou falando a história da mentira. Isso aqui é um problema muito sério. Amém, gente? Conseguem ver aqui? Interesse pessoal, a parte espiritual. E aqui ele acaba unindo um pouco de cada. Tá? São pessoas que têm um interesse pessoal, que querem, né, se colocar atrás de uma aparência espiritual. Tá? Beleza, gente? Beleza, então vamos lá.
E aqui vai dizer a lição dizendo que o dom da palavra da ciência não é adivinhação, então, mas um conhecimento concedido sobrenaturalmente por Deus. Não é uma adivinhação, é Deus ele mostrando aquilo que está acontecendo ali já. Tá? E o 3, para a gente poder fechar nossa lição hoje, ele vai falar sobre o discernimento dos espíritos. Né? O que vocês entendem? Enquanto eu apago aqui, eu queria que vocês compartilhassem essa ideia. O que vocês entendem por discernimento dos espíritos? Comenta aí. O que a senhora acha, irmã Georgina? Discernimento de espírito. Com certeza muitas pessoas, inclusive do ciclo de oração, eu não sei se existe algum tipo de preferência do espírito, mas muitas pessoas do ciclo de oração acabam desenvolvendo esse dom. Eu posso te afirmar isso aí por causa de uma experiência pessoal, né, da forma como eu avalio as coisas, tá? Eu já vi também. Uma vez, nós estávamos no culto, e o meu pastor tinha o discernimento. Olha aí. Tinha uma irmã muito abençoada. A gente pensava, ela era muito abençoada, falava em mistério direto, que estava sentada no banco, e o pastor em cima, do público. Daí começou a falar em mistério, e eu pensei que era real. Daí ele pegou e deu a oportunidade para outra pessoa e entrou no meio das irmãs e foi lá e pôs a mão na cabeça dela e disse: sai, espírito do mal. Pôs a mão na cabeça e a irmã ficou quietinha. E ela não desviou da igreja, ela ficou ali. Então é muito lindo o dom de discernir. Isso mesmo. Eu acho que é muito bom. Quando eu falei assim, porque eu vejo esse discernimento, tem que ter no pastor, é claro, mas eu não sei se pelo menos as irmãs de tipo de oração, por orarem bastante, eu acho que elas têm essa capacidade aqui, tá? Mas isso aqui é uma opinião pessoal minha, é só porque eu vejo padrão em algumas coisas e eu vejo que em alguns testemunhos de vida que eu já vi, de pessoas que geralmente aquela mensagem de discernimento ela vem de irmãs de tipo de oração, eu não sei por que isso. Tá? Não estou falando que o irmão não pode receber, é só uma opinião pessoal minha. A pessoa comentei. Você está aqui, você pode ter esse discernimento, basta pedir ao Espírito que ele vai te dar, se ele julgar necessário, tá? Mas ele vai julgar, claro, porque a gente vive um momento de dificuldade espiritual na igreja, tá? Mas é basicamente isso que a irmã falou, tá? Existem 3 fontes que podem trazer a ideia de discernimento, 3 fontes que precisam ser discernidas, 3 fontes, a gente vai ver aqui, 3 fontes, 3 origens, né? A origem do Espírito Santo. Você olha e diz, realmente vem de Deus, né? Existe o espírito maligno, que foi o exemplo da irmã Georgina, que a Bíblia vai dizer que ele se traveste, né? Se transforma, busca se enganar, tendo ser com aparência de anjo de luz, maligno. Parece, mas não é, né? E o terceiro que é humano, ou seja, vem do homem e o homem acha que é do espírito. Ou então está Meu irmão, uma coisa aconteceu comigo. Eu não sei o que é isso, mas eu vi meu neto antes dele nascer. Olha aí. Eu vi ele por intermédio de um espelho, né? Eu estava olhando no espelho e vi aquela criança. Eu pensei que era o meu outro neto meu que estava ali, não é? Pensei que era o Ezequiel, mas não era. Era esse neto que você vê agora aqui, o Davi. Ele estava de cabelo comprido assim, cabelinho tudinho assim. E eu vi ele antes de ele nascer, antes de ele vir. É uma experiência espiritual. Quer dizer, é uma coisa espiritual, né? Com certeza. Aí eu não é o discernimento do espírito, mas é uma visão que Deus pode ter te dado, né? Para mostrar onde cairia. Não é a primeira vez que eu escuto esse tipo de experiência. Tá? Muitas outras coisas que eu já vi já. Eu já tive experiência também de visão. Já contei para os irmãos a minha experiência? Nunca contei. Não vou entrar muito agora. Se der tempo eu comento, senão eu não comento. Mas tinha vez, eu não sei se eu estava dormindo ou estava acordado, na verdade. Eu sei que era de madrugada, e às vezes o cara quer orar um pouquinho e acaba cochilando, normal. Mas eu acho que eu estava acordado, porque eu falava aquilo que eu estava vendo. Eu nunca mais esqueci aquilo que eu vi. Eu lembro que era um corredor branco, estava de joelho na sala lá, e às vezes eu pego no sono, o cara levanta, e o joelho não é um terror.
né? Mas eu não estava dormindo porque eu estava falando, se eu estivesse falando dormindo. Mas funcionava assim, era um corredor branco, todo branco assim, esse corredor todo branco. E tinha, só que era como se fosse um manicômio, né? Manicômio é assim, ele é um lugar todo branco, né? E com um corredor, tinha os quartos, né? Os quartos lá com as celas, etc. Eu lembro que era a porta toda branca. E lá tinha uma janelinha assim, como se fosse para você ver quem está lá dentro, sabe? Eu sabia que era manicômio por causa da sensação de um ambiente, apesar de branco, ser muito pesado, assim, sabe? Aí eu de fora, me via vindo com um cordão azul, especificamente azul, e grande assim. E eu vinha colocando numa fresta que tinha, como se fosse a fechadura, mas não era a fechadura. Então eu chegava com aquele cordão azul e colocava, né, olhava o que tinha dentro para ver se tinha alguém dentro, acho que era isso que olhava, e vinha com aquele cordão azul e colocava naquela fresta lá e empurrava. Depois ia na própria porta e tal, e vinha vindo. Era essa a visão. Aí você vai ler lá, depois Deus me deu a revelação dessa visão, né? Então lá em Números 15, versículo 39, sobre um cordão azul, olha que interessante, que estava nas vestes do sacerdote. Ele recebe o nome de Tzitzit. E as pessoas tinham esse cordão azul para que eles pudessem lembrar da lei do Senhor. Então, Deus me mostrou que por meio do ensino da palavra do Senhor, eu estava libertando cativos. Eu vim descobrir isso muito mais tarde. Eu nunca esqueci disso aí. Glória a Deus. Tremendo, né? Eu não sabia por que era um fio azul depois que eu fui ler na palavra. Então a visão tem isso aí também, né? Ela precisa passar pela aferidor da palavra. Se tiver o aferidor da palavra, ela é de Deus. Senão, ela pode estar aqui, entre os dois. Tá? Vamos lá. Então, discernir o espírito, ela vem de um grego chamado diacrisis. Tá? Diacrisis é a palavra do grego. Por que significa isso? Significa julgar através de ou distinguir, né? Então você consegue ver, não, isso aqui é, isso aqui não é. Cara, eu sinceramente, busco por ter esse dom, mas eu não tenho esse dom. É uma dificuldade. Sabe o que é interessante? Isso aqui é um padrão também. A pessoa que tem esse dom, geralmente ela é criticada por quem não tem. Aí sabe o que acontece? A pessoa que é criticada, que tem um dom, infelizmente precisa esperar acontecer o mal para as pessoas que estão criticando entenderem que ela estava certa. É ou não é? Você sabe que isso aqui não acontece uma vez, 2, 3, 4. Tá? É um padrão também. O profeta no geral é assim, né? O profeta no geral ele tem essa situação, não é porque é o dom do discernimento, mas o profeta, por falar a verdade, por pregar o juízo, por falar que tudo está acontecendo errado, quem não está entendendo ali, quem não tem a mesma visão, esse cara aí pode criticar, pode bater igual o profeta Jeremias. Tá? Então vamos lá. As fontes a gente falou aqui, sobre 3 fontes. Então o subtópico 2 fala bem assim: ao longo das escrituras podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser de fruto da ordem de vida, ou da mente humana, ou da origem maligna. Essa profecia aqui é aquela profecia realmente de revelação que a gente às vezes vê no culto, tá? Sobre alguma coisa acontecendo assim, eu vejo na sua vida, não sei o que. Isso pode vir de Deus, como a gente vê, a revelação da palavra, né? Ou então isso pode vir do diabo, como uma mentira, né? Ou então pode vir do homem. O homem está lá empolgado, pela emoção, mas ele acaba, transmitindo algo que não vem de Deus, tá? Então, a questão aqui é: como saber? Como saber? Tá? Aqui entra o dom de discernir espíritos. Em Deuteronômio fala sobre isso também, né? Existe um versículo em Deuteronômio que fala bem assim: que vocês vão saber que esse profeta é de Deus se aquilo realmente acontecer. Se não acontecer, não é de Deus. Entendeu? Então, quando você recebe uma profecia, você não precisa ficar preocupado. Se for de Deus, vai acontecer. Tá? Então, aí ele continua, né? Como saber? Então, aqui entra o dom de discernir do Espírito. Tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da igreja, da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo,
O discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as faltas alheias, ou seja, para poder ficar, né, apresentando o pecado dos outros. Não é esse o objetivo do discernimento do espírito. Não é isso, tá? Porque também a pessoa descobre que trazer em evidência e já quer, né, crucificar o camarada. Não é esse o objetivo. Então, esse dom de discernimento do espírito não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Eles podem dizer que são aqui. Não é esse o objetivo, tá? Mas é que você possa discernir para que você possa instruir a pessoa que está cometendo alguma falha. Não para que você possa olhar para aquela pessoa que está cometendo aquela falha, né? Por exemplo, vai profetizar e não era de Deus, era do homem. Eu estou olhando ali, eu quero que alguém ensine para mim, porque eu mesmo tenho essa dificuldade. Aí a pessoa tem esse dom. Isso aqui é espiritual demais, gente. Tem esse dom. Essa pessoa não tem nenhum objetivo de chegar e condenar aquela pessoa, mas de discernir que aquilo estava errado e instruir para que ela venha a luz, a saúde, como o exemplo da irmã Georgina. Não se desviou, a minha irmã ficou e se edificou naquilo. Amém? Tá? E o terceiro seria aqui, discernindo as manifestações espirituais, que é o que eu falei aqui sobre a palavra do Senhor. 1 João 4,1 vai dizer que nós devemos provar o Espírito, né? Não provar no sentido de comer, no sentido de passar a regra e ver se está de acordo ou não, né? De provação, essa que é a ideia. Então devemos provar os Espíritos. Olha só que os Espíritos devem ser provados, tá? Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo, ou seja, pela peneira, né? Pela palavra do Senhor. Porque o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas que viriam. Tá? Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isso é, pelo caráter. Então você vai julgar primeiro a profecia pelo profeta. Lembra que eu falei para vocês, acho que foi na aula 1, que o Espírito Santo ele não sai dando dom assim à revelia, né? Mas ele dá para as pessoas que são um terreno fértil para que possam ser usadas. Sim ou não? O dom não é mérito do homem, mas é de Deus. Só que você vem levando uma vida de santidade, novidade de vida, ele vê que você está diante de uma necessidade, te dá o dom para aquela necessidade. Tudo bem? Mas você antes tem uma vida de comunhão com Deus. Tá? Pode ser que lá na frente você se desvie, mas é outra história. Você tem tido que, de repente, você tem um dom. Tá? Pode ser que esse dom seja de profecia, um dom de revelação, no sentido de palavra da ciência, palavra do conhecimento. Você está sendo usado aqui para trazer uma revelação que estava em oculto para alguém. Ok? Sim ou não? Aí a pessoa vai olhar para você. Vida, como é que está? O caráter dessa pessoa. Essa profecia é de acordo com a palavra. É isso que está dizendo aqui. Está entendendo? É igual os bereanos, né? Eles examinavam aquilo que eles ouviam, se estava na escritura ou não. Se não tiver na escritura, descarta. Se tiver, fica. É isso aqui que a lição que a Bíblia quer nos ensinar. Provar os Espíritos para ver se isso vem de Deus. Tá? Você tem essa capacidade. Então, aí o discernimento é aquilo que é mais profundo. Tá? Jesus ele conhece o segredo do coração humano, mas a gente não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelarmos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. Olha o que vai dizer aqui. O apóstolo João nos advertiu acerca do Espírito do Anticristo que já opera neste mundo. Né? Vai ter poder, inclusive, para fazer sinais e maravilhas. Sim ou não? O Espírito do Anticristo vai enganar até os que são eleitos. Glória a Deus. Amém, gente? Conseguiram compreender a lição? Foi abençoada essa lição? Gostaram da lição dessa manhã? Tá? Então vamos ficar de pé? Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui nessa manhã. Quero agradecer aos que estiveram nos assistindo. Muito obrigado pela participação. Né? A lição ela tem os seus frutos. Não tiveram tantas participações aqui no pessoal, né? Mas eu quero agradecer a todos por estarem conosco. Eu tenho certeza aí que essa palavra vai abrir o entendimento de muitos, como abriu o meu também. Né? Vamos fazer uma oração então? Soberano Deus, Altíssimo Eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento, te agradecemos por essa palavra. O Senhor possa sempre nos conduzir, sempre nos dar a palavra de ciência, Senhor, para que a gente possa não cair na cilada do inimigo, possa nos dar, Senhor, o dom
do discernimento do Espírito, Pai amado, para que a gente possa provar realmente aquilo que vem do céu e não se contamine com alimentos que não vêm do Senhor, Pai. Pai amado, Pai de glória, eu rogo a Ti, Pai amado, pela palavra de sabedoria, Senhor, para que a gente possa auxiliar os irmãos que padecem, os irmãos que sofrem, que a gente consiga trazer, Pai amado, a Sua solução para a vida deles, Pai amado. Que o Senhor possa nos dar os dons, não para a nossa edificação própria, porque isso vem do Senhor, mas que podemos contribuir para a edificação da igreja e ela possa crescer saudável até que o Senhor venha. Pai, eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, que Deus abençoe vocês. Eu vou dar a vez apostólica, a irmã Juliana terá algum aviso? Só assim que a gente vai começar a arrecadar a ofertinha, daí se domingo que vem, se quiserem trazer, para a gente ter a ofertinha para a gente conseguir a melhoria da escola. Glória a Deus, a ofertinha, maravilha, tá? Então, é isso. Hoje à noite o culto começa às 6h30, tá? Oração, 7 horas no início. É o segundo culto de ação de graças, né? Então é um culto voltado para o agradecimento. Se puder, venha, não esqueça da máscara. Sugiro que você traga garrafinha de água para não precisar, né, se deslocar ali, qualquer coisa toma. E álcool gel aqui na porta ali, todas as medidas restritivas. Você vê que tem muita gente do teu lado, pega um lugarzinho separado ali para não ter problema. Amém, gente? Amém. Então fica de pé, estende a sua mão assim à frente. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos podem dizer: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém. Amém e amém. Deus os abençoe, um ótimo dia, até a próxima. Amém, Jesus.